Hoje eu tô empolgado porque eu vou ensinar uma coisa simples. Eu não preciso pensar. Ó, eu sei que muita gente passa mal com isso, que é o desenho de cubos. E eu acho incrível isso, eu adoro isso, porque todo mundo que desenha, mas não tem o hábito de estudar, sempre que eu passava na mentoria, quando eu fazia mentoria, o desenho de pose em cubos, a pessoa passava mal, porque cubo é enganosamente difícil de desenhar. Não é fácil essa bagaça. Só que também não é difícil, é um negócio simples de entender, só difícil de botar em prática, porque você tem que pensar em certas coisas. Então hoje, pra você que já pensou em desistir porque não conseguia desenhar cubo, eu vou resolver seu problema. Cola aqui, compadre. Antes de entender o desenho de cubo, a gente precisa entender algo que vem antes do cubo, que é a criação de planos. Não só a criação de planos, mas a criação de planos considerando profundidade. Quem é que falou sobre profundidade recentemente? Dá uma olhada nesse vídeo aí que ele vai ser muito útil aqui. Se bem que eu vou repetir os conceitos aqui de certa forma, mas juntando um com o outro você vai conseguir o conteúdo completo. Um plano é um lado. Plano igual a lado. Então se você tem um cubinho aqui, vai estar meio torto, eu acabei de acordar, nem aqueci nem nada para fazer isso aqui. Isso aqui é um plano. Isso aqui é um plano. E isso aqui também é um plano. Quando você está desenhando planos, você vai pensar sempre na profundidade dele. O que é o conceito de profundidade? Tudo que se distancia diminui. Então, um lado próximo do plano vai estar sempre maior do que um lado distante do plano. Daqui nasce a expressão de profundidade. Se o plano está de frente para você, ele não diminui em nenhum dos lados. Beleza? Isso aqui é bem simples de entender, né? Um cubo, ele sempre vai ter de 1 a 3 planos visíveis. Sempre vão ter 1 ou 3 planos na nossa frente. E isso vai variar dependendo do ângulo que a gente está enxergando. Ó, de novo, eu já falei isso uma vez. Ângulo é o conceito mais importante do desenho na questão de construção, de visualização. Se você entende ângulo, você comete muito menos erros em várias áreas. Então, se você está vendo pelo ângulo de frente, você vai ver um plano. Por que você vai ver um plano? Porque os planos laterais começam aqui do mesmo tamanho e eles reduzem lá com a distância. E o plano de trás ele vai estar aqui menor lá atrás. A gente não vai conseguir enxergar. E por que a gente não vai conseguir enxergar? Por causa de um conceito chamado sobreposição, que é quando tem um objeto na frente do outro, a gente não enxerga aqui essa parte que está atrás. E esse é o evento que acontece aqui no cubo. Esse plano de trás, ele vai estar menor e ele vai estar escondidinho. Então a gente não vai ver. Talvez eu tenha explicado demais um cubo de frente. Mas vamos lá. A gente pode ter também um cubo visto da diagonal. Diagonal reta, diagonal de frente. Vamos botar aqui diagonal reta. Acabei de inventar o termo. O que é uma diagonal reta? É uma diagonal sem alteração de verticalidade. Você não está olhando nem para cima, nem para baixo. Você está olhando para a frente, mas está vendo a diagonal do objeto aqui. E por último, mas não menos importante, na verdade é um dos mais importantes porque a gente vai usar bastante, é a diagonal. E agora eu tenho que inventar um termo para essa diagonal. Vamos chamar de diagonal angular. Quando eu tiver uma ideia melhor de nome, eu passo. Que é a diagonal onde você está olhando para cima ou para baixo. E aí você vai ter um objeto que, olhando para cima, ele diminui para cima. E olhando para baixo, ele diminui para baixo. Ih, esqueci o R aqui. Pronto. Essas são as possibilidades de um cubo. A gente pode ver uma parte, duas partes, ou, nesse caso aqui especificamente, 3 partes. É que eu poderia ter feito, né? Uma versão que você enxerga 3 partes. Aliás, vamos deixar todas as versões aqui. Esse aqui é meio que uma versão extrema. Então, de frente a gente sempre vai ver um lado. A partir do momento que aparece aqui qualquer lateralzinha, a gente vai estar vendo de um ângulo mais diagonal. Então já vai para a diagonal reta. E aí a gente vê 2 lados. E na diagonal angular, a gente pode ver 2 ou 3 lados. Depende de como está a disposição desse cubo na nossa cena. Mas a gente nunca vai ver 4 lados de um cubo. Beleza? Beleza. Tendo tudo isso em mente, vamos para a prática. Como construir um cubo? Eu gosto de 2 táticas. A tática da ponte e a tática do pedreiro. Deixa essa aqui mais abaixo. E por que eu expliquei essa construção de planos? Isso aqui vai ser muito importante para a gente construir cubos. Porque a construção de cubos é um quebra-cabeça de planos. Primeiro vamos falar da tática da ponte. Tendo em mente que todo plano parece menor à medida que ele se distancia, na hora de construir um cubo, você pode considerar isso. Vamos supor que a gente está observando um cubo de frente. Eu vou construir aqui um cubo em todas as suas partes. A parte de baixo. E aí eu vou fazer a parte de cima aqui equivalente a essa parte de baixo. Um plano que
se encolhe na distância. E aqui entra a parte da ponte, que é o macetinho para resolver isso aqui. Eu posso só ligar essas pontas e aí eu tenho um cubo construído. Eu posso apagar aqui o excesso. Isso funciona para outros ângulos também. Eu posso criar aqui 2 planos e ligar essas pontas e novamente apagar o excesso. Vendo de um ângulo diagonal angular, eu posso fazer a mesma coisa. Crio 2 planos e ligo essas pontas. Por isso que eu chamo de tática da ponte, porque eu faço uma ponte entre 2 planos diferentes. E aqui entra a ponte. Esse é um ótimo método se você está começando. Você só pensa na estrutura de cada plano. E aí você não precisa ter tanto trabalho. E a tática do pedreiro é outra forma de construir, mas que é igualmente efetiva, que é construir do jeito que um pedreiro constrói. Parede a parede. Você vai criar o plano que está mais próximo do seu objeto e finalizar um lado de cada vez. Cria um plano, cria outro plano. E aí você finaliza aqui, que ele já está praticamente pronto. Mas existem algumas considerações que você precisa fazer enquanto você constrói cubo. E essa é a parte que realmente dificulta. Não importa qual método de abordagem você vai usar. O que realmente dificulta é colocar as noções de profundidade na sua criação. Lembra que tudo que distancia, encolhe, parece encolher. Então, quando você estiver desenhando, você vai querer imaginar que as coisas estão obedecendo meio que a um mesmo ponto de fuga. Um objeto ele vai obedecer o mesmo ponto de fuga. Nem imagina, tenha essa noção em mente. Então quando você está construindo o cubo, vamos supor que a gente tem aqui um cubo visto de baixo para cima aqui. Construindo esses 2 planos laterais, eu tenho que ter em mente que existe um ponto de fuga que está aqui puxando essas 2 laterais. Então cada um desses planos que eu for construir, eles têm que estar menores aqui em cima do que eles estão aqui embaixo. E assim eu crio um cubo acreditável, fácil de entender a estrutura tridimensional e que parece mais realista. Porque se eu desconsiderar isso, e sei lá, criar esse lado aqui maior, existe um pequeno erro aqui que deixa essa imagem mais desconfortável. Você vê que esse lado aqui tá diferente, ele tá meio achatado, principalmente nessa curvatura. Então se você não obedece essa regrinha de que as coisas encolhem, seu desenho vai parecer meio esquisito, tá vendo? Por outro lado, se eu encolher isso aqui, eu resolvo essa esquisitice de uma forma bem simples. E uma outra noção muito boa de usar é que os lados de um plano, vamos deixar em cores diferentes aqui para facilitar o entendimento disso. Eles podem ser, e essa aqui é a parte mais importante, eu deveria ter dito isso primeiro, eles podem ser paralelos ou convergentes. E aí já tá cansado de ser xingado com palavra grande? Linhas paralelas são linhas que apontam na mesma direção. Isso aqui são linhas paralelas. Elas estão na mesma direção. Essa é uma possibilidade de um plano. A gente pode ter um plano que é construído apenas de linhas paralelas. Ou a gente pode ter um plano que é construído de 2 linhas paralelas, porém 2 linhas convergentes. Linhas convergentes são linhas que desembocam ali no mesmo lugar. Elas estão apontando na mesma direção. Então existem 3 possibilidades na hora de construir um plano, tá? Você pode construir um plano com linhas apenas paralelas, que é quando o plano está apontando aqui na sua direção, não tem nenhuma alteração. Quando o plano está se distanciando de você, você vai construir com 2 linhas paralelas, porém também 2 linhas convergentes. E aí geralmente você vai querer começar com as convergentes, para indicar já o encolhimento. E aí você só marca as paralelas aqui. E por último, o plano que é construído com 3 ou mais linhas convergentes. E isso aqui é importante. Na perspectiva, a distância acontece para todas as direções. Não é só a distância de profundidade. Não é só, tem a linha do horizonte aqui e tudo que vai ali na direção da linha do horizonte se encolhe em relação ao que está próximo. O que vai lá para cima também se encolhe. O que vai lá para o lado também pode se encolher. Tá? Em qualquer direção aqui que o objeto se distancia, ele se encolhe. Então quando você está desenhando com linhas convergente significa que você está enxergando algo de baixo para cima ou de cima para baixo, nessa lógica aqui da diagonal angular. Então na hora de construir um plano com linhas convergentes, você vai ter aqui um plano que é a base. Vamos supor que eu estou olhando para cima, então eu tenho essa ponta do plano. Vamos ter aqui uma linha que é menor, uma linha que é maior, e a gente vai fechar aqui esse plano. O que está acontecendo nisso aqui? Você pode ver que eu estou encolhendo em profundidade, tá vendo como essa parte é menor do que essa? Mas eu também estou encolhendo aqui na profundidade de altura, digamos. Essa região
é menor do que essa região. E aí cria-se esses planos aqui meio esquisitinhos de aparência, mas eles não estão errados. Então quando você está desenhando algo que está de frente para você, plano reto. Quando você está desenhando algo que se distancia, duas paralelas, duas convergentes. Quando você está desenhando algo que vai se distanciar em duas direções, e aí você está olhando para cima ou para baixo, você vai ter convergência em todos os planos. Ele vai encolher para cima e ele vai encolher na profundidade dos dois lados. Mas só ter noção não é o suficiente, tá? Você vai precisar desenhar cubos de fato. Então pratique o desenho de cubos criando com essas ideias. E aí você vai finalmente entender como é que se cria cubos na prática. E lembra, sempre que você tiver com dificuldade, pense consigo mesmo. Eu tô olhando isso aqui de que direção? Eu tô vendo um objeto de frente? Então eu vou desenhar linhas aqui paralelas. Ah, fica mais distante lá embaixo, eu tô olhando de cima para baixo, então converge essa bagaça. Tá se distanciando em profundidade, desconverge essa bagaça nesse ângulo e reconverge essa bagaça no ângulo que ele tá em profundidade. Uma dica muito útil é você sempre imaginar um ponto de fuga e imaginar que esse plano aqui ele tá apontando na direção do ponto de fuga. Ele é como se fosse uma seta aqui, ó. Imagina aqui uma seta quadrada. Aí, ó. Em vez de ter a pontinha da seta, você tem só um cotoco. Isso também me ajuda bastante na hora de criar. Eu imagino que isso aqui tá apontando na direção do ponto de fuga. Bom, eu não sei se eu falei demais. Eu acho que eu fui bem claro. Espero que eu tenha sido bem claro. É assim que se constroem cubos. Tem, curiosamente, bastante lógica e noção por trás de um quadrado. Então, espero que isso aqui tenha ajudado. Vai praticar.